Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus queridos irmãos, vocês que têm estado comigo no meu canal, estudando a palavra de Deus. Vamos fazer um estudo sobre o livro de Josué, capítulo 1, que eu quero dividir com você, e eu dei um título para esse estudo, que é sobre o medo. Então, eu quero deixar aqui para vocês o tema do nosso estudo: enfrentar o medo, falando dentro desse capítulo 1 de Josué. Deus não nos diz para não sentirmos medos, mas Ele nos diz para nós não cedermos ao medo. E o livro de Josué, ele nos ensina muito sobre o tipo de coragem que nós precisamos ter para lutar pelas promessas de Deus e desfrutar, amados, das bênçãos que Ele tem para você e para mim, para nós. E falando sobre o livro de Josué, nós vemos que Deus, ele já havia dado aos israelitas a terra prometida, mas eles tiveram de lutar para tomar posse dessa terra. Eles tiveram de crer que Deus os ajudaria a conquistar os inimigos que estavam entre eles e a terra prometida. E tinham de confiar que Deus, que Ele os levaria milagrosamente através da fonte, aliás, através da forte corrente e rápida corrente do Rio Jordão, quando ele estava tão cheio que transbordava nas suas margens. É isso que o texto vai contar para nós. E eles tinham inimigos a combater, não apenas no caminho da terra prometida, mas também quando chegassem lá. E como é que o líder Josué, ele não precisava apenas ser corajoso, ele também precisava inspirar coragem ao povo que estava com ele. Quando Deus falou para Josué que ele não temesse, ele não estava dizendo a ele para não sentir medo, mas sim para não permitir que o medo o fizesse recuar. Em outras palavras, ele estava dizendo a Josué: faça o que você tem de fazer, Josué, mesmo sentindo medo. Então, seguir a Deus, amados, eu quero dizer para você, como eu digo para mim mesma, seguir a Deus requer ousadia, coragem e gera bênçãos para nós. Porque Deus não diz para mim e para você, não tenham medo. Mas Ele diz para você e eu não cedermos ao medo, como Ele fez com Josué. Ó, Josué, mesmo você tendo medo, vá em frente. Eu sou com você, eu sou contigo. Então, eu quero falar para vocês que você e eu devemos ter ousadia, intrepidez, coragem e enfrentar o medo. Quero falar assim para vocês hoje, que há uma diferença muito grande do medroso para o corajoso. E olha o que Josué tinha que fazer. Só isso era o que Deus falou para ele fazer no texto do capítulo 1. Que ele não temesse, para que ele fosse forte, para que ele fosse corajoso. Isso foi a primeira coisa que Deus falou para Josué. Depois também Deus disse para ele assim: olha, o que Deus iria fazer. Primeiro Deus falou para Josué o que ele iria fazer. Aí ele disse, vou repetir, não temas, seja forte, seja corajoso. Agora Deus diz para Josué o que ele, Deus, vai fazer com Josué. Não te deixarei, não te desampararei. Nós vemos aqui, amados, a presença pessoal e a proteção total de Deus na vida de Josué. Quero dizer para vocês que assim também é conosco. Ele diz para você e para mim e para nós: eis que estarei contigo
todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Amado, sabe qual é a diferença entre o medroso para o corajoso? É que os dois têm medo. O medroso, ele é dominado pelo medo. O corajoso, ele enfrenta o medo. Ele domina o medo. Então, um conselho que eu te dou, não vamos passar para as pessoas coisas que as deixam aterrorizadas. Passem coisas boas para as pessoas. E para você mesmo, chame no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, coisas boas. No Salmos 91:10, olha o que o salmista fala para você e para mim. Nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Promessa de Deus. Então, por que vamos ter medo? Em Isaías 41:10, ele fala assim para nós: por isso, não tema, pois eu estou com vocês. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, abençoadora. Olha o que diz Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Promessa de Deus. Nunca, vou repetir com as minhas palavras, nunca com os olhos se viram, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que que em Deus espera. Em quem você tem esperado? Quem tem sido o seu Deus? Qual é o medo que você tem enfrentado? Toda perturbação de alma, toda insegurança que tem batido no seu coração pelas circunstâncias que você possa estar vivenciando, ou todos nós vivemos tantas incertezas no nosso país, não é verdade? Mas vamos crer em Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E nós temos promessa. Jeremias 1:12 fala assim: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Em Romanos 3:4 diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. É Bíblia, irmãos. Tito 2:1 diz assim, olha, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Amados, crer na palavra de Deus, crer na verdade. Porque no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Amados, o meu convite para você é hoje. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos colocar coisas boas nas nossas mentes, no nosso coração, porque o medo, ele é um veneno e ele mata, ele destrói as fortalezas, as defesas imunológicas suas e minhas. Você fica sensível. E não existe remédio. Temos que ter o nosso organismo bem. O medo desestabiliza as pessoas, nossas vidas, todo o nosso organismo. Mas eu quero deixar para você uma promessa no Salmo 91, verso 10 e 11. Uma promessa de Deus. Nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará até a sua tenda, porque aos seus anjos ele dá ordem ao seu respeito para que os guarde, os proteja, os livra. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem passado estudando
orando, pensando na palavra de Deus. Se você quer encontrar respostas sábias para os seus problemas, para o seu medo, para que você tenha êxito e ser próspero em todas as suas realizações, nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite. Foi a palavra que Deus falou para Josué, aqui no capítulo 8 de Josué. Ele fala assim para Josué, para nós finalizarmos: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Que Deus te abençoe neste sábado, que você seja grandemente abençoado por Deus. Creia na palavra de Deus, tome posse dela. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.